falando sobre muita Agora coisa. esta chamada está sendo gravada. Tá. Pode orar, quem puder orar para nós. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pelo seu mover. Senhor Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas omissões. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a continuar firme na caminhada que estamos, que vivemos, não estamos, não é só um estado de espírito, nós vivemos em Cristo. Glória a Deus. Manifesta o seu poder aqui neste lugar. Usa, Senhor Jesus, o pastor Lucas e todos os irmãos com a palavra que o Senhor tem para os nossos corações. E também abençoe cada pessoa, Pai, que estiver ouvindo, eu não sei de onde, de que canto do mundo, mas que elas recebam do Senhor através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então, hoje vamos conversar sobre as paredes do nosso coração, né? Eu andei assistindo os vídeos da Rose para relembrar. Eu gosto da Rose porque ela é bem organizada. Ela tenta esclarecer todos os detalhes para a gente não ter confusão. A gente tem a congruência, né? Congruência que todo mundo concorda, né? Com a Erin, com a Rose, de saber que o arrebatamento é só na 7ª trombeta e o que vai acontecer até lá é o arrebatamento do filho varão para a sala do trono, onde as pessoas que serão transformadas, porque ela usa a palavra transformado para a ressurreição lá, e ela usa transfigurado. A Erin usa transformado para o transfigurado da Rose, e para o transformado da Rose, a Erin usa glorificado. 2 palavras, né? É só entender o que cada uma quer dizer, né? Bom, a boa notícia é o seguinte. Todos aqueles que forem noiva vão ser transfigurados. A notícia que não é muito boa, tem que estar com o coração realmente disposto, é que os 144 mil vão dar a sua vida por amor a Jesus. Perder a cabeça, literalmente. Eu estou disposto. Morrer pelo amor do Senhor. Esse medo já foi tirado de mim, eu estou me oferecendo em sacrifício vivo já desde de algum tempo. Aí o que é que acontece? Como é que aparecem as paredes nessa história toda? Segundo a Rose, pela revelação que Deus deu, para abrir o portal do milênio, é preciso ter o sacrifício de 144 mil. A Erin vai ser transformada na linguagem dela, ou transfigurada na linguagem da Rose, para executar as tarefas. Mas o fim da Erin não está claro. Ela não sabe se ela vai morrer ou dar a vida por amor a Jesus. Em algumas cartas, parece que sim. Então, é necessário isso acontecer. Por quê? E eu vou explicar por quê. Quando alguém faz algo muito ruim, um pecado muito grande, Satanás cria um campo de possibilidades ruins em todo mundo. E ele espera que a gente, ou que as pessoas, né, façam isso. Porque o campo de possibilidades que Satanás utiliza é aquele criado pelo pecado. Se você faz obras de Deus, você cria um campo de possibilidades de Deus. Campo de possibilidades é tudo que vem na sequência, na consequência, se alguém não estiver entendendo. É como uma coisa vai trazer outra, que vai trazer outra, que vai trazer outra. Para vocês terem uma ideia, o que é um campo de possibilidades ruim, quando Davi pecou, o Senhor falou que a espada nunca mais se apartaria da família dele. Aí o filho matou o irmão, aí começou todas aquelas coisas que está lá em
É claro, Deus perdoou o pecado de Davi, mas as consequências continuaram. E os reis de Israel, uma hora eram bons, outra hora eram ruins. Por causa da liberdade que a gente tem para fazer as escolhas, que Deus quer um amor livre por Ele permite que você peque, faça uma besteira, como Davi fez. Mas Ele conhece o coração e sabe quem o ama e quem quer retornar para Ele. Então, desse ponto de vista, o pecado não é um fator de perdição. O pecado, ele é um fator de consequências ruins e de detrimento da santidade. Claro, se a pessoa não se purificar, não corrigir, porque pelo que dá para ver, e pelas revelações que tem, algumas pessoas vão ver a face de Deus, outras não, e vão ter a vida eterna. Por quê? Porque não alcançaram o galardão suficiente para ver a face de Deus, santidade. Vão ser salvos. Algumas igrejas, como a Igreja Raiz, acham que todo mundo tem que ser absolutamente santo e todo mundo tem que ver a face de Deus. Eles não têm claro as categorias dos galardões. Tem gente que vai ser povo. E tem gente que vai ser corte celestial. Rei, rainha, né? Duque, duquesa, corte. Não sei se vocês já viram falar como que é a constituição de um reino, né? Tem 4 aspectos: rei, rainha, a corte, que são os nobres, o povo e o território. O território é o céu, né? O céu e a terra. Sim. Bom, eu acredito que pela fidelidade de Deus, todo que crê realmente será salvo, porque está escrito que mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Aquilo que ele disse que ele vai fazer, ele faz, se a pessoa fez a parte dela ou não. O problema é como ele edificou a sua vida. Sim. Em ouro, em prata, em pedras preciosas e assim por diante. Como eu já disse até para minha filha, eu falei: filha, a gente tem que tomar cuidado para não se salvar só com a roupa do corpo. Vestes brancas, está salvo, mas não edificou nada. Vai deitar nas campinas, vai dormir nas campinas do céu. Não edificou moradia. É claro, vai ter alimento, vai ter tudo. Mas não é um governante, não tem um galardão, não teve atribuição. Isso é o que eu entendo. Qualquer coisa fora disso, para mim, é um radicalismo. E faz com que ninguém consiga fazer mal. Porque você reduz o número de pessoas e praticamente o inimigo tem vitória sobre as almas, porque a maioria não se salva se você pensar diferente. Então, aquela palavra, muitos são chamados poucos escolhidos, é exatamente os poucos escolhidos que vão reinar com Cristo no milênio e como reis e sacerdotes moram no céu, que é o governo, a sede do governo do universo. A Jerusalém celestial. São os governantes. Então, há uma confusão muito grande, porque alguns arrebatados até o céu e falam assim, o anjo chega e fala assim: são poucos os que chegam aqui. Ele fala: poxa, então Deus teve um prejuízo. Criou os céus e a terra e deu a maioria para o diabo. É meio contrassenso, né? Então, quando você veja Apocalipse, João vê uma multidão de todas as nações, tribos e línguas. Que não necessariamente, tudo de veste branca, palma na mão, não necessariamente tem a mesma graduação espiritual. Então aí dá para você entender que o que o anjo está falando para algumas pessoas que são arrebatadas, poucos que chegam aqui, quer dizer, os que vão morar no céu. Poucos chamados, poucos escolhidos. Então a noiva, verdadeiramente, a noiva é aquela que mora na Jerusalém celestial. Tá? Então não se engane.
Eis que veja lá em Apocalipse, você vê, a noiva ataviada, até os judeus fazem a maior confusão com isso, porque ele fala, a noiva é a cidade. Não, peraí, a noiva não é a cidade, é um objeto, porque Jesus não é um objeto. A noiva é a cidade com os seus moradores. Porque Jesus é um ser e a noiva tem que ser um ser. Então tem até judeus discutindo isso aí, judeus messiânicos. Então a noiva é a cidade, porque as cidades são formadas de pessoas. Isso até no último sonho de Davi que foi falado. O que é Jerusalém? Jerusalém é onde tem um judeu. A referência de Deus está nas pessoas, não na geografia. Então, eu desejo, de todo o meu coração, eu sei que nem todo mundo responde a Deus da mesma forma, e é por isso que vai haver galardões, e eu desejo que muitas e muitas almas se salvem. Mesmo que seja para dormir nas campinas do céu, com vestes brancas, como se fossem ovelhinhas. É melhor do que estar no inferno, ou no lago de fogo, para sempre. Mesmo que eles tenham sido os crentes relaxados, creram, se arrependeram de seus pecados, creram, mas não edificaram nada. Então, nesse sentido, eu penso que essa visão está correta. Agora, o que acontece? O que isso tem a ver com as paredes do coração? Antigamente, tinha uma propaganda na televisão que a pessoa falava assim, a pessoa perguntava para a outra, você lava a sua roupa branca com sabão Omo? Não sei se você lembra dessa propaganda. Aí a pessoa assim, não, eu lavo com detergente comum. Eu falei assim, mas está branco. Aí apresentava uma roupa branca. Aí aparecia a mulher assim, não, mas esse aqui foi lavado com Omo. E ficava um branco mais branco, né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, o que é que a gente vê como branco? Quando a gente faz um exame no nosso coração, que a gente vai confessando tudo que a gente vê de errado na gente, egoísmo, rebeldia, carnalidade, sensualidade, desejos carnais, inveja, a gente vai fazendo uma varredura no coração, chega uma hora que você chega nas paredes, que você não consegue mais mudar a cor das paredes do seu coração. Mas possivelmente o branco que você acredita que alcançou não é totalmente branco. Deus é que sabe. Aquela roupa lavada com Omo, que não foi lavada, porque Jesus nunca se sujou, é a de Jesus, que comparado com a nossa, às vezes a nossa está com um tom amarelo ainda. Então, o que acontece? A gente tem que ter uma humildade de aceitar que Deus pode dar um processo maior e mais estendido para que a nossa roupa fique como a dele. E nesse sentido, a noiva, que são os 144 mil que vão morar na Jerusalém Celestial, que são aquelas virgens sábias, estão atingindo o limite do branco espiritual. As outras ainda não. Que o processo continua. E Deus sabe até onde nós vamos ser purificados. Para um perfeito da fé, o pleno conhecimento de Jesus, como Paulo disse nas cartas de Efésios, Colossenses e na carta dos Hebreus, né? Chegastes à universal assembleia dos primogênitos, dos espíritos aperfeiçoados. Né? Então a gente sabe que todo mundo vai ter que chegar na estatura de Cristo. A estatura de Cristo, o que significa? Você pode ser um vaso desse tamanho, ou você pode ser um vaso desse tamanho. Ou um vaso do tamanho desse quarto. O importante é estar totalmente cheio de Jesus.
Então essa é a estatura de Cristo. Como eu sempre falo, uma barra de ouro é tão ouro quanto uma montanha de ouro. O importante é ser ouro. Então, a gente não pode querer exigir que a nossa perfeição seja igual à perfeição de outra pessoa, porque nós temos um conteúdo de capacidade que é diferente um do outro. Agora, quando a gente atinge as paredes do coração, que a gente acha que já resolveu todos os problemas, confessou todos os pecados, fez um levantamento completo, como eu fiz da minha vida esses meses que eu fiquei sem internet aí, mas eu fiz uma varredura mesmo, assim, vim voltando, para não deixar nada atrás. Aí você percebe que algumas coisas que você escolheu ficaram definidas em você. Amém? João Batista, profeta, Deus abençoe. Ficaram definidas em você. Por quê? Porque você precisa fazer uma oração da seguinte maneira: todo alimento e toda provisão e tudo que foi incluído na nossa vida, que veio de Satanás, que o Senhor pegue a minha história desde o começo, desde o primeiro dia que eu existi, até o dia de hoje para frente, e remova. Tudo que veio de Satanás, e só deixa a minha história com tudo que é do Senhor, para que eu seja integralmente santificado para Ele. Não tenha na minha história um acréscimo dado pelo inimigo. Porque antes de eu chegar nessa compreensão, eu achava que não, era só assim, uma pessoa oferece um emprego. Você acha que o salário é bom, aí você vai lá e muda de emprego. Não é pecado. Não está escrito na Bíblia, seja tal profissão, a outra profissão é pecado. Não está escrito na Bíblia. Então, eu achava que as opções que a gente tinha eram totalmente livres nesse sentido. É claro, Deus não vai levar você para o inferno por causa disso, mas aqueles que querem se santificar e se consagrar totalmente a Deus, precisam levar ao Senhor toda e qualquer escolha que eles fazem. Toda. Porque o grau da tua santificação é o grau da tua dependência de Deus. É o grau da tua renúncia, é o grau da tua rendição. Porque aí é nesse conteúdo de rendição, de renúncia, que Deus vai preencher todo o seu coração. E não vai sobrar nada. Porque as coisas que você colocou de você mesmo, ou que o inimigo colocou, são contaminações. Então, os nossos galardões são medidos dessa forma. E então, o que acontece? Algumas pessoas tiveram uma vida com as suas escolhas, creram em Jesus, fizeram as escolhas, não são graduados espiritualmente ao nível de colocar todas as escolhas na presença de Deus, mas são salvas. Mas existem aquelas que são a noiva, que o grau de pureza é muito elevado e que, portanto, qualquer coisa na vida delas tem que ser santificada pelo Senhor e colocada pelo Senhor. E aí aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus tem que ser eliminado se você quiser atingir os patamares mais altos. Então, a partir de hoje, você precisa fazer essa oração para destruir do seu caminho, da sua jornada do passado, presente e futuro, tudo que for inserção e acréscimo de Satanás, do inimigo ou da carne. Para que a sua história seja totalmente composta por Deus e as consequências dela, porque cada escolha tem uma consequência, cada ato tem uma consequência, sejam todas de Deus, em Deus, por Deus, para Deus. Para que não aconteça o que aconteceu com a vida de Davi, ou com a vida de qualquer pessoa que pecou e teve consequência. Se o pecado já é do passado, é claro que Deus remove. Porque graça é dom sem merecer, e misericórdia é não permitir o que você merece. Então, às vezes,
Às vezes não, o Senhor nos deu a graça porque nós não merecemos a salvação. E nos dá a misericórdia, que é remover consequências que seriam merecidas. E a história nossa na Terra, ela é a mistura dos dois tipos de escolhas, escolhas feitas em Deus e fora de Deus, ou pela carne ou pelo diabo. E aí a história evolui, ao ponto de hoje a gente ter coisas boas no planeta e coisas ruins. Guerras, fomes, pestes, discórdias pelas escolhas ruins. E bênçãos de suprimento, de amor, de graça, de cura, de libertação pelas escolhas boas. E aí o que acontece? O limite onde Deus não vai mais encontrar iniquidade em nós, ele vai fazer a mesma varredura que eu fiz para mim mesmo, mas ele vai fazer para dentro, né? Eu fiz na minha história, né? E às vezes eu faço para dentro do meu coração, verificando o que está no meu coração. O limite, quando ele não encontrar mais iniquidade em nós, nem mais pecado, e ele declarar perfeito, é ele que vai dar no tempo dele, na hora dele, no selo dele. Né? E esse limite, ele é que nem o pastor João já falou, se existe um limite irreversível para o pecado, existe um limite irreversível para a santidade. Cruzou o limite, acabou. Mas enquanto estiver nessa carne, a Rose falou que os transfigurados, que são os transformados da Eren, ainda estão sujeitos ao pecado, porque não é um corpo glorificado. Hoje eu aprendi isso hoje. Eu achava que não. Então a responsabilidade dos transformados, daqueles que vão brilhar, que Jesus vai brotar neles e tal, é muito grande. Porque a vigilância vai ser grande. É claro, você vai ter as dimensões, você vai olhar no mundo, vai ver os demônios com as dimensões inferiores e ver os demônios, e as dimensões superiores de ver os anjos e o trono de Deus. Como eu já falei aqui, que eu tive um sonho que eu subi e desci do céu para a terra. Isso há muito tempo atrás, eu nem sabia nada de 144 mil, naquela época eu achava que 144 mil era aquela turma que os testemunhos de Jeová ficavam enchendo o saco de todo mundo. Quando batia na porta, eu pregava o evangelho. Aí meu avô falou para um testemunho de Jeová, se é só 144 mil que vai para o céu, por que você está perdendo tempo aqui? Foi o que meu avô respondeu para o testemunho de Jeová. Porque para eles o número é exato, né? E, de certa forma, são os que vão morar no céu, sim. Estava errado. Só que para pregar o evangelho, tem que pregar sem fazer distinção de ninguém, né? Quem vai saber é Deus. E então, voltando ao ponto daquilo que já ficou estabelecido, por quê? Porque Deus conhece o coração e algumas escolhas foram aceitas por Deus e vão ser santificadas e purificadas por Deus. E já está estabelecido por Deus, porque Deus não vai revogar, mesmo que você peça, já é caso encerrado. Você só precisa ter um coração humilde para aceitar que foi você mesmo que fez aquelas escolhas e que Deus perdoou, às vezes até foi uma escolha estúpida. Deus perdoou, né? Ou você determinou, e isso não vai te condenar. Apenas você foi imaturo. E Deus vai utilizar dessa escolha para te aperfeiçoar. Dessa escolha imatura. Uma vez eu preguei sobre o voto precipitado de Jefté, né? Deus aceitou o voto dele, não podia voltar para trás. Sacrificou a própria filha por ter feito falado uma palavra estúpida, sem pensar. Ele achou que qualquer coisa que vinha receber ele em casa era um animal, né? Um gato, um cachorro, um boi, sei lá o quê. E foi a própria filha. Falta de visão espiritual, aí, mas
palavra, né? Não pode ser voltado atrás, porque voltou a Deus. Então, a gente tem que fazer um levantamento do que foi dito, o que não foi dito, o que pode ser revogado e o que não pode mais ser revogado. Porque a gente está numa geração que fala muito o nome de Jesus à toa. Em nome de Jesus, isso aqui. Em nome de Jesus, isso aqui. Em nome de Jesus, isso aqui. E você tem que respeitar o nome do Senhor Jesus. Todas as escolhas e as profecias que as pessoas estão falando em nome de Jesus, será que elas têm como arcar? Para honrar o nome do Senhor? Ou só estão falando pelo desejo da carne, pela arrogância? Né? Porque a gente foi ensinado a determinar coisas, inclusive alguns pastores ensinam, determine, mas não era a questão de determinar, porque até determinar não é o problema, é o que tipo de coisa você vai determinar que aconteça na sua vida. Não. O Davi, ele não determinou em palavras pecar com a Betseba, mas ele fez a escolha, né? Ficou lá na janela, depois mandou chamar ela, traçou o plano todo. Mas a gente tem que perceber, porque assim, eu também fiz uma oração hoje, pedindo a Deus que anulasse e cancelasse toda a profecia que eu profetizei carnalmente, pela minha carne, porque, claro, a carne também quer se espiritualizar, né? Tem hora que ela profetiza coisas, pelo desejo do coração e tal. Então, para que a gente alcance uma herança incorruptível, mesmo com todos esses trajetos sinuosos que a nossa vida teve, com consequências boas ou más e com palavras profetizadas erradas ou não, nós precisamos nos tornar um sacrifício vivo e agradável a Deus, com a nossa própria vida, a ponto de morrer por amor do Senhor. Para que o sangue de Jesus e o nosso próprio sangue lave toda essa história. E como Satanás, quando ele cria possibilidades ruins através dos pecados, Deus precisa sacrificar um de seus santos para limpar o planeta. Por isso que existe o martírio, por isso que pessoas morrem por amor de Jesus, porque o sangue delas funciona igual ao sangue de Jesus, porque elas são santificadas por Jesus, pelo sangue de Jesus, então elas também são usadas para anular as forças malignas, e os 144 mil vão ser usados para quebrar toda a força da maldade que o anticristo vai criar, para poder inaugurar o milênio. Isso eu entendi a partir daquilo que a Rose explicou no vídeo dela, e coisas que já estavam no meu coração há algum tempo, e se juntou e encaixou com aquilo. Então, na Santa Ceia, eu sempre peço que a gente seja disposto a morrer por amor do Senhor, derramar o nosso próprio sangue, é um batismo de sangue. É claro que não é todo mundo que Deus vai exigir disso, mas se por acaso exigir de algum de nós, nós só vamos ficar 3 dias e meio deitados no chão, até que uma voz do céu vai gritar lá em Apocalipse, né? As 2 testemunhas, levanta e ressuscita, e todo mundo sobe para o céu, e aquilo vai ser o maior testemunho final do arrebatamento. Então a gente tem que pensar que a nossa jornada não é fácil, como Jesus falou, ela é simples, mas é difícil. E quando chega nas paredes do coração, que é quando você se examina e acha que já
alcançou o ápice de toda a sua santificação, você tem que lembrar do que mais Deus pode colocar para que o teu próprio eu morra completamente. Porque aí já não tem mais jeito. Aí o eu não tem mais não. Aí o corpo de Cristo vira uma única mente com Cristo. E quem fizer parte da noiva vai ter essa unificação. Que foi um dos vídeos que eu assisti da Rose também. Uma só mente, um só coração, um só sentimento. Eu, você, todo mundo ligado, todo mundo sabe de todo mundo, que ao mesmo tempo é uma mente universal, que é a própria mente de Cristo e o corpo. É um ser do qual antes nós éramos um indivíduo e agora nós somos um nós. Nós. Não é um eu. É um nós. Isso vai ser a noiva. Isso vão ser aqueles que vão morar no céu. É como aqueles gêmeos, né, que quando um se corta, o outro sente a dor, né? Tem aquela comunicação instantânea. Então, para chegar a esse nível de comunhão e galardão, de ver a face de Deus, vai ter que chegar nesse ponto aí. Senão, fica menos que isso. Não é perdição. Mas não faz parte da noiva. Não mora na Jerusalém Celestial, mora aqui na Terra, no céu, não na Terra. No milênio não é governante, é apenas um morador. Entendeu? Seriedade do negócio. Até porque alguns sacrifícios, alguns pecados vão exigir de você esse próprio sacrifício. Amém? Essas são as paredes do coração. Chegou no limite, Deus é que sabe como é que limpa o resto. Deus abençoe. Se alguém quiser fazer um comentário, é isso aí. Amém. Paz, meus irmãos, queridos. Que bom estar no vosso meio. Amém. Tem coisas que Deus está revelando nesse tempo que é difícil de compreender. Deus tem que abrir o nosso coração, a mente, para a gente compreender essas coisas. Porque muitas coisas espirituais só discernem espiritualmente. São detalhes que Deus vai revelando conforme a gente vai amadurecendo. E eu ainda tenho muitas questões que eu peço a Deus, para Deus me iluminar minha mente, meu coração, que eu possa compreender. Porque se a gente for analisar 1 Coríntios 13, ali fala coisas tão profunda, que o amor, ele é muito profundo. O amor cobre a multidão de pecado. Se a gente olhar para esse lado, as pessoas que praticam amor, perdão, misericórdia, elas estão muito além da que as pessoas possam imaginar. Porque muitas pessoas acham que está num patamar alto, mas o amor, ele cobre a multidão de pecado. Imagina, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor não se vangloria, o amor não soberbece, o amor é paciente, o amor é tão maravilhoso, o amor é misericordioso. Quem tem misericórdia recebe misericórdia. O amor perdoa. O amor tudo crê. Olha uma coisa importante, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas o amor crê. O amor crê.
Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nós temos que ter muitos discernimento, porque pelos frutos conhecerei a árvore, porque a árvore vai ser conhecida pelos frutos. Se a pessoa demonstra misericórdia, amor, compaixão, piedade, é dos frutos mais importantes dos frutos do Espírito. Porque o amor, tudo começa pela fé. A corrida dos dons do Espírito termina no amor. Então, o amor é o principal. Quando você lê 1 Coríntios 13, você vê ali que ali faz um alerta muito grave, que tem muitas pessoas que podem ter uma fé que pode transportar as montanhas. Uma fé enorme. Mas se não tiver amor, de nada adianta. Muitos falam que a gente só vai ser salvo somente pela fé. Mas o Coríntios 13 fala: o amor é maior do que a fé. Ali dá um alerta tão importante que porque muitas pessoas se tornam tão rígida, e o amor deixa você maleável, o amor te vivifica, o amor compadece, o amor traz a maior riqueza, porque Jesus, quando foi questionado por aquele jovem rico, Jesus fez a pergunta se ele obedecia os mandamentos. Ele falou que sim. Quando Jesus falou, então vende tudo e dá aos pobres, que você vai conseguir muitos tesouros no céu. Aí, o amor, mostrar amor, compaixão, o desapego às coisas terrenas, foi um pedimento muito maior do que a obediência somente em mandamentos, coisas em regra. O amor está acima de todas essas coisas. Quando a gente está literalmente aperfeiçoado no amor, até o medo não existe mais. Porque o amor afasta todo medo. O medo mostra que você tem castigo. E muitas pessoas se apegam tanto às vezes na lei, nos mandamentos, nas regras, essas coisas, querendo ser certo, e mostra a fragilidade. Porque essas pessoas não aceitam ser questionado, às vezes, aí se torna rígida. E a rigidez é o maior sinal de fraqueza. De fraqueza. Porque no amor, você não liga a ser questionado. Você sabe que você está na verdade. Se você não estiver na verdade, você sabe que você pode clamar, dobrar o joelho, pedir misericórdia, Deus perdoa. A misericórdia ainda está ao teu alcance. Elas não têm medo de se arrepender, mostrar sua fraqueza. Porque quando elas mostram a fraqueza, Deus opera na fraqueza das pessoas. Ela dá espaço para Deus trabalhar na vida dela. E nós aqui nunca podemos deixar ou se achar forte muitas vezes, porque aí você fecha todo o espaço que Deus possa trabalhar na tua vida. E se tornar moldável, se tornar macio, se tornar manso. Um dos maiores galardões dos últimos tempos é os mansos. O maior galardão de todos é os mansos, porque eles vão herdar a terra. Todo juízo que vai acontecer na terra não vai alcançar os mansos e os humildes. Os mansos
vão sobreviver todo o juízo da terra. Eles vão ser livrados, guardados. Essa é a maior coisa que a gente tem que procurar. Ou guardar o amor, a mansidão, a esperança, a paciência. Porque essas coisas nos tornam humano, filho de Adão. Que essa esperança, que esse amor possa permanecer em nós. Humilde, amáveis, moldáveis, gentil, que esses frutos possam abundar em nós. Amém? E eu ainda tenho muitas coisas para aprender. Muitas coisas para compreender. Mas dessas coisas, eu não quero abrir mão. Porque eu quero ficar perto das pessoas amáveis. Amém. Eu quero ficar perto das pessoas gentis. Amém. Eu faço a pergunta hoje para vocês. Vê aquela pessoa rígida, você quer ser igual? Você quer ser igual? Muitas pessoas não fazem essa pergunta. Eu quero ser igual a Jesus. Porque ele amou até na cruz. Se entregou, se compadeceu, sabe? Ele amou de uma forma tão grande. E esse amor não pode sair dos nossos corações de forma alguma. Porque Jesus faz um alerta muito importante nesses últimos dias. Ele diz que o amor ia esfriar. E nós não devemos deixar o amor esfriar em nossos corações. Que possa haver a piedade, a misericórdia, o amor guardado em nossos corações. Porque muitos daqueles momentos, igual Mateus 25, é um teste. Que nos últimos dias Deus vai vir fazer o teste na terra. Ele vai fazer o teste. Muitos poucos vão ser aprovados, porque as pessoas vão se tornar tão rígidas que vão esquecer da piedade, do amor, de hospitalidade. Ele fala que muitos vão hospedar anjo na tua casa. E muitos vão negar de hospedar anjo em sua casa, a presença do Senhor, porque eles esqueceram do amor ao próximo. Que nós não esquecemos desse amor ao próximo, que nós possamos continuar humanos amáveis, porque eu quero ser humano amável, gentil, perdoador. Se alguém me confrontar, me questionar, eu quero estar tranquilo para mostrar a esperança que mora no meu coração. Eu quero seguir o exemplo de Jesus, que ele é o exemplo perfeito, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Então tá bom. Alguém quer orar para nós encerrar aqui, porque já deu 1 hora de... Amém. Amém. Pode orar. Hoje eu agradeço por essa reunião. Eu agradeço por ter a oportunidade
de agradecer, de conhecer, de ter intimidade com o Senhor. Eu agradeço a Deus por Ele me revelar, dar tantos sonhos e visões a nós, tantas experiências amáveis. Porque Deus colocou no meu coração que a palavra de Deus está acima de qualquer homem. De qualquer homem. Ninguém está acima da palavra de Deus. Pai querido, nos ajuda a te amar acima de qualquer homem, acima de qualquer exemplo de humano terreno, que nós possamos colocar o Senhor como o nosso único exemplo, o único Deus, aquele que antes de todas as coisas existir, o Senhor já existia. Aquela pessoa que veio em carne para morrer por nós, para dar o exemplo perfeito de como viver, de como obedecer, de como agir nas circunstâncias difíceis, como perdoar, como ser amáveis. O exemplo foi o melhor exemplo de todos, Pai. O Senhor mostrou que o Senhor é a luz, que a luz brilha no meio da escuridão. A luz sempre mostra quem ela é. Ela não precisa se esconder. Ela não tem medo de perseguição. Ela não tem medo de ser criticada. Ela não tem medo de ser questionada. A luz gera vida, gera transformação. Pai querido, nos ajuda a ser um pequeno Cristo aqui na terra. Cristão de verdade que segue o teu exemplo, que quer e deseja ser a luz do mundo. Que as tuas palavras estejam em nossos corações, que nós possamos seguir o teu exemplo, Pai. O exemplo perfeito, perdoar até 70 vezes 7. Amar aqueles que nos perseguem. Amar em todas as circunstâncias. A repartir. O Senhor deu o exemplo daquele bom samaritano. O exemplo mais perfeito. Quem é o nosso próximo? Pai querido, nos ajuda a compadecer dos nossos irmãos nos momentos de dificuldade. Que quando nós passarmos por momentos de dificuldade, que nós possamos receber auxílio, tanto teu quanto dos nossos irmãos. Pai, que nós possamos viver em fraternidade, que nós possamos aprender a amar, aprender a aceitar as diferenças, porque as diferenças mostram o nosso amor, as diferenças mostram que nós somos flexíveis, amáveis em tempos de adversidade. Que nesse tempo de perseguição, Pai, nós possamos ser aprovados por Ti. Que nesse tempo de dificuldade nós possamos, Pai, mesmo assim, abrir mão, mostrar o Cristo, o amor que tem em nossos corações. Os momentos mais difíceis, o momento que nós possamos brilhar mais intensamente. Transforma nossos corações, nossas mentes. Transforma, Pai, nosso pensar, o nosso imaginar, os desejos dos nossos corações. Que nossos desejos dos corações seja fazer a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que não haja mais medo em nossos corações. Abençoa, Pai, a família do pastor Lucas. Visita a casa de cada um. Todos os pedidos de oração que ele colocou aqui, os pedidos de oração do irmão João Batista, do pastor Jones, da pastora Nilva, da irmã Márcia. Pai, visita a casa de cada um. Mostra, Pai. Traga a Tua cura. Que eles possam ver em nós aqueles que eles querem ser igual.
Porque essa é uma pergunta que veio me fazendo no meu coração. Que eles possam desejar, Pai, ser como nós somos. Nos ajuda a ser amável, porque muitos cristãos não conseguem amar nem os próprios irmãos. Nos ajuda a amar uns aos outros. Imagina os nossos inimigos que nos perseguem, nos maltrata. Pai, hoje eu peço, dilata nossos corações, que esse amor possa vir brotar em nossos corações e crescer abundantemente. Que os nossos corações sejam curados. Que a tua água viva possa penetrar, encher nosso vaso, encher nossos corações de água viva. Possa jorrar água viva dos nossos corações, dos nossos peitos. Que o mundo possa ver que nós somos verdadeiramente filho e filha de Deus. Esse é meu pedido, Pai. Que nós aqui possa frutificar frutos, Pai. Frutos que as nações possam vir se alimentar, possa gerar vida neles, possa gerar fome, Pai. Desejo de ser como os filhos de Deus. Que a terra possa apresentar e ver a manifestação dos filhos de Deus. Que nós possamos ser esses filhos de Deus. Eu declaro na minha vida, na vida dessa igreja, esse é meu pedido, essa é minha oração. Sele, Pai, é nosso encontro, nossa oração hoje para todo sempre. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Vou gravar, então. Glória a Deus.